E aí, turma, estou aqui para mais um vídeo para vocês, tá? Hoje será o exercício 137 do caderno cinza da prova 2019 regular, beleza? Então vamos lá ver o que é que esse exercício tem pra gente. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, gente, eu vou marcar isso aqui porque é uma informação importante. Inclusive, eu aconselho bastante você fazer isso na hora da sua prova, tá bom? Então, ó, enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível, tá? Então, já está dando aqui informações que eu vou montar isso aqui já já em forma de uma equaçãozinha, já que é diretamente proporcional, beleza? A sua experiência ao quadrado do seu nível. Tá vendo aqui? Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1. Então, gente, isso aqui é uma informação super importante, tá? Porque os jogadores iniciam o jogo no nível 1 e com experiência 1. E possuem força de ataque em 2 e de defesa 1, tá bom? Então, essas informações aqui, eu vou já colocar elas em forma aqui para vocês verem como é que fica, beleza? Continuando aqui. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Comparam-se, então, as forças de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, agora vem outras informações aqui interessantes. Durante um jogo, o jogador, que vai chamar de J1, de nível 4, experiência 5, irá atacar um jogador, J2, de nível 2, experiência 6. Então, o jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença... Olha o que ele quer, gente. Porque a diferença, tá? Uma subtração, entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era de... Então, gente, aqui é um exercício muito, mas muito legal, super bem feito. Precisa de bastante atenção e de um passo a passo aqui de interpretação bem interessante, tá bom? Primeira coisa que temos que fazer é isso aqui, ó. É entender o que é um jogador iniciante, tá? Ele fala que o jogador iniciante, ele vai ter o N1 e um E1, tá? Isso aqui está aqui, ó. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1, tá aqui. Nível 1, experiência 1, beleza? Aí vem, ó. E possuem força de ataque 2 e força de defesa 1. Então, o que seria isso? Ele dá, tá, as condições disso. Eu vou chamar esse D de defesa, aqui primeiro, e o A de ataque, tá? Ele fala, gente, que a defesa, tá bom? Vai ser, ó, a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao quê? Ao seu nível multiplicado pelo quadrado da experiência. Então, vai estar aqui, ó, gente, tá? A defesa vai ser N vezes E elevado a 2. Aí ele fala que o jogador iniciante tem que dar 1. Então vai ser o nível 1, experiência 1, né, que é um jogador iniciante. Vai ficar 1 vezes 1 ao quadrado igual a 1. Beleza, encaixou com o que ele disse. Aí também fala, tá, a força de ataque, tá bom? Vai ser aqui, ó. Enquanto a força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência, ó, primeiro, e ao quadrado do nível. Então, vai ficar 1 também vezes 1 elevado a 2. Agora, olha o interessante. Ele fala que o jogador inicial começa com 2 de ataque, tá bom? Mas se eu usar aqui um jogador iniciante 1,
de nível 1, experiência 1, vai ficar 1 vezes 1 elevado a 2, que é igual a 1. Então, para dar esse 2 de ataque, tá, gente? Isso aqui não fala no exercício, você tem que desvendar isso sozinho. É isso que torna esse exercício aqui bem difícil, tá? Para poder dar certo, tem um 2 multiplicando aqui o ataque que não aparece, tá? A gente tem que entender isso porque ele fala que a força de ataque ele é 2. O iniciante vai ter uma força de ataque 2 e uma força de defesa 1. Então, para que isso aconteça, vai existir esse 2 aqui multiplicando, tá? Essa fórmulazinha da força do ataque, que é a experiência vezes o nível elevado a 2. Gente, só depois disso é que eu consigo fazer os cálculos aqui. Olha o que eu vou fazer. De um lado, eu vou colocar o jogador 1 e do outro vou colocar o jogador 2, tá bom? Lembrando que o jogador 1 está atacando, então eu chamei de FA, força de ataque, onde a fórmula que a gente viu, né, é experiência multiplicado pelo nível elevado a 2, e não esqueça desse vezes 2 que vai ter que ter. Ele é o segredo do exercício para poder resolver, tá bom? Então a força de ataque vai ser experiência vezes o nível elevado a 2 vezes esse 2. Se não colocar esse vezes 2 aqui, ó, não dá certo o exercício, tá bom? Já o jogador 2, ele vai ter uma força de defesa, tá bom? O jogador 1 está atacando o jogador 2. A fórmula da força de defesa é só inverter o N e o E. Ó. Aqui é E primeiro e N depois. Aqui é N primeiro, é o nível vezes a experiência elevada a 2, tá? E é vezes 1 mesmo, porque não muda nada a ele, tá bom? Então é isso aqui, esse 1 vezes 1 e esse vezes 2, nós só entendemos isso fazendo essa ideia aqui do jogador iniciante primeiro, tá bom? Os dados, ele deu os dados. Então, ele falou que o jogador 1, ele tem um nível 4 e uma experiência 5. Então, gente, nós já temos a fórmula, é só substituir, né? Ó, a experiência é 5 vezes 4 de nível elevado a 2. Fazendo aqui essa resolução, fica 5 vezes 16 vezes 2, que dá 160. Encontramos a força de ataque do jogador, tá bom? E o jogador 2, né, que vai estar se defendendo, ele fala que vai ter um nível 2 e uma experiência 6, tá bom? Esses dados ele dá aqui. Então você vai substituir na fórmula, né? Ó, força de defesa é igual a nível vezes experiência elevado a 2. Então vai ficar, ó, no lugar do N, o 2. No lugar da experiência é 6, ficando 2 vezes 6 elevado a 2. 6 elevado a 2 é 36, né, gente? E 2 vezes 36 é 72. E agora vem um grande finale, porque ele fala que quer a diferença das forças. Aí já acabou o mistério, né, gente? Só fazer 160 menos 72, dando 82, letra B, tá? Essa questão aí eu considerei ela bastante difícil por causa dessa interpretação que precisa. E às vezes as questões de matemática, a dificuldade dela não está mais na resolução, e sim na interpretação do enunciado. Beleza? Então espero ter ajudado aí vocês, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, e principalmente ative o sininho para receber os próximos vídeos e as resoluções do restante dessa prova que irei mandar, tá bom? Então até a próxima, valeu, tchau, tchau!